Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Esta aula é uma aula para o primeiro ano. Nós falaremos hoje sobre a aula 38 e 39, funções, trataremos sobre função constante e função afim. Os objetivos da nossa aula de hoje é apresentar o conceito de função afim e as funções afim, ou seja, função constante, função linear, função polinomial de primeiro grau. Relembrando a aula anterior, nós aprendemos o que é domínio e contradomínio. Então, sempre que uma função de A implica em B, tal que x sempre tem um valor y, ok? Então, x nós chamamos de domínio, ou seja, o conjunto dos números possíveis a ser colocados, ou seja, substituídos nessa função, nós chamamos de domínio. E o resultado dele, ou y, né? A imagem, né, que nós temos, ou seja, é o nosso contradomínio. Então, retornando aqui nessa aula 38 e 39, pegue seu material de anotação, sua apostila e vamos à nossa aula. Função constante e função afim. Essa aula faz parte de conhecimentos algébricos no Enem. Então, nessas aulas nós vamos entender algumas coisas, passar por algumas áreas que nós já estudamos, relembrando. Então, primeira coisa, função constante. Na função constante, todo A é igual a zero. Então, todo f de x será igual a b. Exemplo. A função que nós temos aqui é f de x igual a de x mais b. Então, quando a é igual a zero, ou seja, não tenho variável, não tem nenhuma variação. Então, todo o meu resultado vai ser o valor de b. A gente chama isso de função constante. Na função linear, b é igual a zero, ou seja, não tem o valor de b. Então, tem apenas a de x, ok? E na função polinomial de primeiro grau, o a é diferente de zero e o b também é diferente de zero, ou seja, eu tenho a de x mais b. Então, o gráfico da reta que intercepta o eixo y é zero de b e o nosso eixo x, tá, é menos b sobre a. Exemplos sobre variações x1 e x2, valores quaisquer. Então, com x1 e x2 diferentes. Então, tenho que y é igual a f de x, que é igual a de x1 mais b, e y de 2 é a de x2 mais b. Então, aqui nós vamos ver a variação de y. Qual a variação de y? y2 menos y1, e também teremos a variação de x, que é x2 menos x1. Então, a variação de y sobre a variação de x é a variação da função de x menos a função de x1, ou seja, quando eu substituo os valores, que é a variação de y, tá certo? Sobre x1 menos x2. Isso a gente chama de taxa de variação. E essa taxa de variação ela é constante, ok? Então, toda a nossa função linear, essa taxa de variação ela é constante. Por isso que ela dá ela dá uma reta. Neste exemplo, nós temos que 2x mais 1. Ok? Então, variação de y sobre variação de x é igual a 2. Primeiro caso. Exercícios em sala. O caso mais simples e importante é dado pela função identidade. Ela é dada pela função de f de x igual a x. O gráfico dessa função é como? Esboço no mesmo plano os gráficos para y, quando x é igual a y, que é igual a 0,5 de x, e y, que é igual a 2 de x. Então, nós temos aqui a identidade, que é essa y igual a x, certo? Então, ela passa aqui exatamente cortando o primeiro quadrante e o quarto quadrante ao meio. É a diagonal desses dois quadrantes. Quando eu tenho meio de x, o que eu tenho? Eu tenho uma inclinação menor, tá certo? Então, o meu coeficiente linear aqui ele é menor. Então, 0,5 de x vai ter aqui, ó, meio de x. E quando eu tenho 2x, eu tenho uma inclinação maior, ou seja, vai ser lá em cima. 2. Faça um esboço do gráfico da função dada por
f de x igual a 0,5 de x se x menor do que 1. Ou 2x se x maior do que maior ou igual a 1. Então, vamos fazer os dois gráficos e depois respeitar as ordens que ele foi feito aqui. Primeiro 0,5 de x, então substituindo valores para x, 0,5 de x, então eu tenho que o 0,5 de x vai passar nessa posição aqui e vai prosseguir, ok? E eu tenho 2 de x também. Para o 2 de x eu tenho essa inclinação aqui. Então é a mesma conta que nós já tínhamos feito, inclusive vai passar pela origem aqui, ok? Só que para respeitarmos, observe que é o mesmo exercício da 1. O que nós estamos fazendo agora é só para respeitar o que ele pede. Então, que o x, ou seja, que 0,5 de x, seja com todos os valores de x menores do que 1. Então, menor do que 1, vem até 1, bolinha aberta no 1. Então, daqui para trás. Ok? Então, ele não pode prosseguir porque bolinha aberta no 1, daqui para trás. E o 2x é maior ou igual. Se é maior ou igual do que 1, então bolinha fechada no 1 e daqui para cima, porque ele tem que ser maior. Então todos os x aqui tem que ser maiores, ó, maiores, maior, maior, maior. E aqui todos os x tem que ser menor do que 1, então menor, 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 menor. Exercício 3. No triatlo olímpico, em uma modalidade de competição que envolve 3 etapas. Na primeira etapa, enfrentam-se 1,5 km de natação. Na segunda etapa, percorre 40 km de corrida ciclística. E na terceira etapa, participam de uma meia maratona de 10 km. O gráfico melhor representa a aproximação da distância percorrida em quilômetros por um atleta que completa a prova durante as 2 horas da competição é. Então vamos lá. Primeira coisa, natação. Natação então é a parte mais lenta, né? Então menor inclinação. Então observe que nós vimos aqui, ó. Se a variação é menor, então tem a menor inclinação. Depois bicicleta, então a parte mais inclinada. Ok? Então, conforme o tempo vai passando, maior vai sendo percorrida a distância. E depois a terceira e última fase, ele faz a pé, né? Ele faz isso, uma meia maratona. Então tá aqui, ó, esse pedaço aqui. Ok. Não esqueça de fazer os exercícios em casa. Da aula 38, aula 39, os exercícios 1 a 4, capítulo 3, 9 e 10, capítulo 3. Leia atentamente os exercícios 5, faça o exercício 15, rumo ao Enem. E da aula 39 complementar, faça o exercício 16 também, rumo ao Enem. Obrigado e até uma próxima aula.